Eu vou falar, uma das coisas mais complicadas de se assistir vários canais que fazem o mesmo conteúdo é você saber dividir o conteúdo entre eles, sabe? Ah, tipo, eu tenho que eu vou ver algum assunto de RG, eu tenho que escolher entre Pombo Atômico, IP, Dashkawa, Zedin, é, eu ia falar Renato, mas Renato é mais jogos de terror, então não. Mas tipo, é bem complicado, sabe? Por exemplo, eu tô querendo ver o vídeo do Gilbert Garfield pelo Pombo e pelo Ip. O Vita Carnes eu acho que eu vou ver pelo Dashikawa. O Zedin eu vou ver o outro lá e tal. Eu tipo, mano, eu tenho que parar de ver tanto youtuber igual. Eu acho que eu acabei de chamar os caras de cópia um do outro. Mas, tanto faz. Eu não tenho ideia, é porque eu tô muito na dúvida agora de se essa ordem tá certa ou não. Porque assim, eu peguei o vídeo do Pombo aqui, né? Loucura de Diverte Gaffett. Só que eu não sei exatamente se esse é o primeiro vídeo pra assistir ou não. É, porque ele tem a participação do IP, só que no canal do IP eu fui dar uma olhada e cadê? Isso aqui. Ele tem aqui a parte 3 do Gilberto Galfield, só que só que aí ele tem mais duas partes também. Então, tipo assim, será que aquela parte ali é uma parte 4 do poxa, desse RG ou será que é um resumo de tudo? Eu não sei. Vamos ver. Opa, parece que Opa, bom. finalmente esse dia chegou. Não é como se, sei lá, eu tivesse simplesmente desistido de falar sobre o projeto depois que 2 arquivos com roteiro se corromperam por culpa minha, porque certamente não foi o que aconteceu. Mas nada temam, meus filhotes, pois o dia que eu iria finalmente analisar essa mistura nojenta de lasanha e comediante dos anos 90 finalmente está próximo, e ele vai Nice. acontecer no dia 23 de setembro. Brincadeira, o dia é hoje. Mas agora, falando Beleza. bem sério, eu realmente não pretendia reviver esse roteiro uma terceira vez. Principalmente porque boa parte das pessoas que eu conheço fizeram duras críticas à narrativa apresentada, o que Ou talvez porque a galera do Seven ficou implorando pra você ver esse RG. Teve uma época do server do Pombo Atômico lá que só tinha a galera falando: veja Gilbert Garfield, veja Gilbert Garfield, veja. acabou aumentando ainda mais o meu desânimo para dar mais uma chance pro nosso amiguinho Gilbert. Porém, existe um salvador nessa história. Uma entidade heróica e poderosa cuja presença é tão intimidadora e apavorante que até as folhas das árvores caem como outono. O fantasma de energia ancestral de tamanha sabedoria que eu estou me referindo se dirigiu até mim com sua aura quente como o coração de um vulcão e disse: O senhor está aberto para feats. Mano, eu tô achando. Depois que teve esse negócio, eu tô achando muito fofo eles. Os dois. Os dois sendo amiguinhos no Twitter, velho. É muito fofo os dois, velho. E eu, temendo pela minha vida, respondi cuidadosamente: Para você, meu lindo, eu estou totalmente aberto. Beijinho. e é por isso que ele tá aqui hoje. IP. Que sinceramente até hoje, duas coisas do IP que eu não tenho ideia o que são. Primeiro, o que é o personagem dele, eu não sei se é o fantasma ou se é alguma outra coisa. Segundo, eu não sei o nome dele. Mas também não fui procurar, então, Eu sou o Ip do canal EuIP, mas agora eu não tô no canal EuIP, eu tô no canal do Pombo Atômico. Alguns Parabéns. de vocês já devem me conhecer, mas enfim. Sim. Eu tô aqui no canal do Pombo Atômico pra falar com sobre sono, a mano? bizarra ARG do Garfield. Gilbert Garfield, ou Gilberto Garfo. Assim como tá saindo um vídeo com a minha participação aqui, lá no meu canal vai sair, ou já saiu, um vídeo sobre o mesmo assunto com a participação do Pombo. Só que Sim. vai ter uma pequena diferença. Aqui a gente tá na parte 1, digamos assim. No meu canal já é a parte 3, então sintam-se convidados a irem lá ver o gostoso do Thales aparecendo no meu vídeo. Bom, na realidade não é que ele esteja aqui, porque depois dessa interação, ambos nos fundimos em O que tá acontecendo? Mano, os caras tão viajando muito. apenas uma criatura cuja presença dimensional Aliás, o IP tá tranquilo ali. E o Pombo tá estourando nos pensamentos metafísicos. acaba criando fraturas na realidade do multiverso, uma anomalia colossal de fractais temporais cujas probabilidades a levam sempre para o mesmo momento. Esse momento, o momento em que todos os astros do universo se organizam em uma formação única, nunca antes observada, anunciando que um dos maiores segredos da realidade finalmente foi revelado para os mortais. O momento em que Gilbert Garfield foi finalmente analisado
pelo pombo atômico. Belas palavras. Ah, e pelo IP também. Maravilha. Antes de tudo, vamos tentar entender como as engrenagens giram pelo lado de fora, porque eu realmente me Ah, é, eu lembro que o Gilbert Garfield tinha aparecido no Adult Swim, né? Foi ele ou foi outro? Eu não lembro. surpreendi quando descobri que Gilbert Garfield é um projeto da tão querida Adult Swim, Ah, que é além um de projeto produzir deles? diversas animações famosas, também esteve envolvida em outros projetos no mesmo estilo, como This House, High Speak on It, Lil Red, Amélia e diversos outros jogos de realidade alternativa que tiveram um certo nível de popularidade nos Estados Unidos. Na Sim. realidade, eu fico muito surpreso em ver que a empresa realmente não poupa esforços em se envolver nesse tipo de maluquice da internet, e tem tido sucesso em todas as campanhas iniciadas até o momento. Gilbert Garfield é um projeto que possui uma característica interessante, porque além do envolvimento com a Adult Swim ser praticamente segredo, a única informação sobre Sério? os bastidores é o nome Aluminus Maxi Simonet, que abre segredo. A única informação sobre os bastidores é o nome pô, se Aluminus moveu ali em Maxi cima, hein? Se Simonet, moveu que ali. apesar de parecer uma pegadinha, se trata do nome do diretor Maxi Simonet, responsável por algumas animações que estrelaram na emissora. Fora isso, nada. E eu duvido muito que ele tenha organizado o ARG inteiro sozinho. De qualquer forma, ao menos dentro da história, a gente não fica de mãos abanando. À medida que no próprio canal, onde foram publicados os vídeos, existe um texto bastante interessante na descrição, onde a gente vê que uma empresa chamada Faraone adquiriu, entre aspas, Faraone. após perceber que um grande número de pessoas havia descoberto sobre o Gilbert Garfield, um dos seus vários projetos. Esse é um detalhe de toda a história que vai ser melhor explorado em outro momento. Eu acho que eu já tô Somos uma empresa de animação por trás de Gilbert Garfield and Friends, assim como muitos outros IPs divertidos, por meio de um renascimento um tanto viral do desenho animado de Gilbert Garfield. A conscientização sobre o nosso trabalho foi aumentada, o que nos levou a adquirir essa página. Abaixo está a descrição original que essa conta usou, preservada para a posteridade. Alguns amigos meus de Hollywood descobriram uma velha caixa de fitas e me deram quando me formei na faculdade. Bem clichê essa, hein? Recentemente eu examinei e descobri que contém episódios do antecessor de Garfield and Friends, em 1988, onde Gilbert Gottfried, famoso de Hollywood Squares, interpretou o titular Garfield. Quando eu puder restaurar os clipes, vou carregá-los aqui. Ok. tomei tempo demais de vocês com esse papinho, então vamos logo começar a observar o que realmente interessa. Vamos nessa. Bom, antes de qualquer coisa, é bom deixar claro que, assim como outros projetos como Ben Drowned, Little Red e Post Content, Gilbert Garfield é um projeto muito maior do que parece, podendo se expandir para outros sites e... Inclusive eu tenho que ver também do Ben Drowned e tal, porque eu mesmo fiquei preso na parte da creepypasta de Ben Drowned, só que eu vi que tem muito mais coisa. também tendo a necessidade de se decifrar alguns enigmas. A questão é, a gente puxa, precisa ele tem um começar por saquinho, algum ele lugar. tem um saquinho, Por bicho isso a tem um gente vai saco. focar primeiramente nos vídeos principais. Vídeos esses que foram cuidadosamente aconchegados na única playlist do canal. E tudo começa em Gilbert Garfield Introduction. Aqui o Ok. responsável pelo canal nos explica que durante o ano de 2020, um amigo dele chamado Austin estava tentando produzir um arquivo funcional de uma antiga transmissão de televisão. A transmissão era de Garfield e seus amigos. Aham. A ideia era que isso ficasse acessível para um serviço de streaming da CBS, um serviço de Ok. streaming que ainda não tinha sido lançado, mas que logo seria. O carinha descreve esse trabalho como um Capstone Project, que resumindo de forma brazuca, se trata de um trabalho de conclusão de curso, o tão Sim. temido TCC. De Ah. qualquer modo, por esse motivo, o cara aí teve que assistir e processar diversos rolos de filmes, tudo para poder encontrar uma transmissão específica, e assim ele se deparou com uma coisa bastante estranha. Aparentemente, dentro do rolo que seria a transmissão de Garfield vai para Hollywood, Crossover? havia uns frames extras, com o que parecia ser um episódio completo do desenho. Ah, então não é tipo Gilbert Garfield. Garfield? Por um momento eu comecei a me... Por um momento eu me questionei se Garfield se escrevia assim mesmo. Ao separar esses Eu ia falar, não é tipo o nome do Gilbert Garfield. É Gilbert, é o crossover entre o Gilbert e o Garfield. frames, o Austin percebeu que o que ele tinha em mãos era simplesmente uma pérola das Lost Medias, pois aquilo era o misterioso e raríssimo Gilbert Garfield Crossover. Dúvida pra vocês por acaso sabem por qual motivo que geralmente em filmes e coisas assim, nunca é tipo 30 FPS,
60 FPS, as gravações assim, é sempre tipo 29,97, 29,95, 59,97, coisa assim. Você sabe por quê? Se você souber, você bota aí embaixo. Eu tô querendo gerar aí que eu já meto pro canal, assim. So I was watching this movie with Boris Karloff. In it, he tells a story, and he tells about how only a disgusting Italian would invent lasagna. And the story goes, this old Italian grandma, which they call Nona, was so ashamed her pasta was only a big rectangle. And she tried to hide it with mozzarella, but it just looked like a Caucasian melty flesh. Logo de cara a gente tem o show Começamos bem! de bizarrice que a gente tanto gosta, mas calma, porque Nossa, apesar de nada fazer sentido no que É muito estranho o quanto que a gente gosta desse tipo de vídeo, né, velho? foi apresentado, ainda existem alguns detalhes importantes para serem analisados. Começando pelo card de apresentação do episódio, que ao contrário do que foi dito na narração anterior, é intitulado Garfield e Odd Matam John, que teria ido ao ar no dia 13 de setembro de 1987. Mas tem algo que realmente não faz sentido aqui, porque Garfield e seus amigos, que é o desenho original na qual essa paródia foi realizada, foi ao ar pela primeira vez apenas no dia 17 de setembro de 1988, um ano após a data especificada. Tem alguma coisa claramente muito confusa nessa organização temporal, porém existe a Mas estava escrito lá no sobre do canal que isso aí era um desenho que veio antes do Garfield and Friends, né? possibilidade do crossover ter sido algum tipo de especial para TV, com foco mais nos adultos, vide a violência que é apresentada nesses últimos trechos. Eu acho que a única coisa realmente Isso aí pega. sem justificativa Eu não entendo por que a gente gosta tanto disso, sei lá. Por que a gente sente tanto fascínio em coisa tipo o Garfield? Nossa. nesse ponto é o episódio ter sido transmitido um ano antes da sua estreia original, porque todo o restante se tratam de elementos apresentados dentro do universo maluco dessa animação, como por exemplo, o fato do nosso queridíssimo Gilbert passar o trecho inteiro contando diversas histórias aleatórias, chegando a ignorar completamente a morte do Odd por um alienígena que chega falando em italiano. Cara, que frase maluca pra dizer em voz alta. De qualquer modo, o trecho termina com Zé Gotinha murcho abduzindo o Gilbert e destruindo a casa do John junto do cadáver dele. Sim. Dessa então passamos pro segundo trecho. De acordo com o que o criador do canal escreveu na descrição, aparentemente essa parte da fita tinha sido misturada com as transmissões de um programa de yoga. Eu não sei que relevância isso tem pra história, mas se ele destacou isso, então vamos confiar. Às vezes é só um negócio interessante, não necessariamente quer dizer que é uma coisa importante. Por alguma razão, esse clipe foi entrelaçado com uma velha fita de yoga. O trabalho feito para manter esse episódio vivo foi, na melhor das hipóteses, de má qualidade. Estou curioso para saber há quanto tempo esse alienígenas querem Gilbert. O que mais me assusta é o que está sendo impresso em segundo plano. A restauração desses clipes tem me mantido acordado de tarde até tarde da noite e sinto calafrios estranhos sempre que penso neles. Ok. De yoga. Eu não sei que relevância isso tem pra história, mas se ele destacou isso, então vamos confiar que é importante de alguma forma. O maldito do Gilbert continua contando essa história completamente confusa relacionada à lasanha. Ele faz isso enquanto o alienzinho ameaça levar ele pra prisão espacial, que nós consequentemente descobrimos que não vai acontecer. Na realidade, esse trecho em si é bastante descartável em comparação com a doideira psicodélica do terceiro trecho, que infelizmente a gente é incapaz de exibir completamente sem ser agredidos fisicamente pelo YouTube. De todo modo, o trecho começa com o alienzinho sendo largado no espaço, enquanto o tumor laranja pega o papel que foi impresso na maquininha apresentado no trecho anterior. O papel em si se trata de um briefing sobre a missão que o alienzinho precisava realizar, que no caso se baseava entre impedir que um crime ocorresse no dia 11 de julho de 89, onde o Gilbert e o Odd matariam o John. O engraçado é que o próprio Gilbert cita o quanto esse conceito de crimes que irão acontecer no futuro se trata de uma referência ao filme Minority Report, que se trata de uma adaptação de um livro de mesmo nome.
Porém, Tá. aqui está mais um daqueles erros temporais, porque o livro foi publicado somente em 91 e a adaptação para o cinema saiu em 2002. Em certo momento, Gilbert explica que sabe de tudo isso porque ele tem um terceiro olho que permite ele ver o futuro. Porém, Ah, poxa. essa é uma explicação interna da animação. Como os criadores e os produtores conseguiram prever que essas coisas iriam ser lançadas no futuro? Isso é um bom questionamento. Assim, tô entrando no RP aqui, né? Mas é um bom questionamento. O interessante é que esse é um detalhe destacado na descrição do vídeo, onde o responsável pela postagem conta que possui um mau pressentimento com o fato do desenho ter referências a mídias do futuro, e tudo fica ainda mais confuso quando repentinamente é exibida uma imagem do 124º imperador do Japão, Hiroshito Showa, dito ser poxa. descendente direto do Sol. Mas esse é um detalhe que vai ter um significado muito maior em um outro momento. Então, Ok. por favor, tenta não se esquecer desse detalhe. Como ele disse que não podem ser vistos no YouTube sem o YouTube comer-lhes a bundinha, eu vou assistir acho que é o 2 ou 3, né? Que não apareceu aqui direito e eu já volto. Eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, já que eu tô com medo do que pode acontecer se eu mostrar esse clipe. Vamos mostrar só a reação do que acontece, porque tipo, não é tipo 15 minutos de coisa que eu vou ter que ver. É só tipo 50 segundos, o outro tem quanto tempo? 1:35. Então assim, é um pouquinho tranquilo. Vocês vão ouvir o que tá acontecendo, que eu acho que não vai ter nenhum problema. Eu acho. Basicamente assim, se tiver algum problema, eu corto essa parte inteira do vídeo do React. É só isso, ó. Mas enfim, vamos ouvir o que está acontecendo aqui. Eita, poxa, ele deu a... Tô por aqui de novo, tá? Disgusting Italian Tá. jar for the Tá o bicho olhando pra liquid tela. she has to cover her shame. O Gilbert está Tomato sauce. falando. And now keep Ele falou uma coisa em italiano ali quando eu consegui entender. in mind, most of what I know of the Italian Puxou uma culture alavanca. comes from the Tá. great homosexual comedian Chico Marx of the Marx Brothers family. Tá tocando na cara And dele. he was Jewish, you know, Aham. not a real Italian. Ela lançou um troço da boca dele que cortou o bicho no meio. This dead alien reminds me of the golden age of Hollywood, where you could stick anything up your ass and no one would ask the wiser question. As O que tu falou? anything up your me of the golden age of Hollywood, where you could stick anything up your ass and no one would ask the wiser question. As Isso me lembra da era dourada de alguma coisa onde você podia enfiar qualquer coisa na tua bunda e ninguém iria te questionar. long as the studio heads had your back. Tá, esse é o negócio com papel ali, voltou pra fita de yoga. Aí foi pro clipe 3. Uma nave espacial. Aí o alienzinho aí saiu fora. Being arrested. Crime para ocorrer. Tempo da Terra, 11 de julho de 1989. Gilbert e Odd vão matar o dono John A. Prenda eles às 6h15. Tá. For a future crime reminds me of the precogs from the Steven Spielberg 2002 adaptation of Minority Report, Tá. which is not about a Japanese newspaper. Tá, apareceu o bicho ali, o cara japonês, eu acho, né? Of course, I know all of this because of my third eye that can see into the future. Tá. Claro, eu sei tudo isso por causa do meu terceiro olho que pode ver no futuro, ok. And my fourth eye in my asshole. That can see Entendi porque que ele não pode mostrar. Ele falou e o quarto olho dele que fica na bunda. the past. Tá. I'm hungry. Putz, grilo. Que animação ruim, velho. Ground veal. Ground veal. Ground veal. Tá comendo alguma coisa ali. Tem uma máquina que tá mandando, sei lá, uma carne, alguma coisa assim pra boca dele, tá enchendo a barriga dele. E aí apareceu ele debaixo da nave, todo gordão, que não consegue sair. Saiu e tá vazando carne, parece... eu acho que era pasta, né, no caso macarrão. E aí ele comeu a nave inteira.
Ele tá flutuando no espaço. Around me. Pegou a terra. Ele vai comer. Ah, nossa, boca realista. Putz, Guido. Comeu a terra. E criou um buraco negro, eu acho. De novo Tá. Aí ele pegou a folha que tava falando do crime pra ocorrer, né? E tá escrito atrás dela: se essa anomalia continuar, o planeta Terra vai se tornar um buraco negro. Tá. I'm an anomaly. Well, I feel like a dick. A silly Ah, eu sou uma anomalia? Eu me sinto como um babaca. E aí ele foi sugado pro buraco negro, né? É isso? É isso. Então agora vamos... vamos voltar pro vídeo do nosso querido... rato voador radioativo. E nosso querido fantasma viciado em café. Play. O episódio então passa a seguir um rumo completamente nonsense quando Gilbert encontra o que parece ser uma máquina que produz comida com um comando de voz. Até Sim. porque ele opta por tentar se afogar em doses colossais de vitela moída, a ponto de ficar Vitela maior moída. que a Terra, enquanto uma musiquinha animada toca de fundo. É óbvio que, por ser um gato colossal com distúrbios alimentares, o Sim. Gilbert então devora o planeta por inteiro. Após a refeição, a criatura então encontra o documento com informações da missão do Alien, onde ele descobre Sim. que o seu crime do futuro não era apenas matar o John, mas sim transformar a Terra em um buraco de void capaz de engolir o universo inteiro. Esse Sim. evento nos leva diretamente pro quarto trecho do episódio, onde vemos o Gilbert saindo do outro lado do buraco e caindo no Egito, no século XIV a.C. A queda Poxa. faz ele vomitar boa parte da vitela moída que havia comido no trecho E criou uma interior, formando pirâmide. acidentalmente uma grande pirâmide de vitela. Uma coisa interessante de se notar nessa parte é que ele vomitou tudo que ele comeu e isso virou uma pirâmide perfeita. Ele comeu a terra, quer dizer que a terra tá aí dentro. Enfim, Aham. misteriosamente, o episódio dá um salto de um século, e como de costume, as coisas ficam mais bizarras. A gente tadinho. pode ver enormes gafanhotos ao redor da pirâmide, que agora parecia mais solidificada como um palácio, Sim. basicamente implicando que a chegada de Gilbert naquela era havia sido o ponto de virada para que ele acabasse se tornando faraó do Egito em algum momento. Sim, eu Ah, e tem a parada dos egípcios amaringatos, não era? sei, é muito bizarro, mas vamos continuar. Logo depois a gente tem um Lyman, como Moisés, entrando no palácio para exigir que o faraó libertasse o povo hebreu, sendo uma clara releitura bizarra do êxodo bíblico. O curioso é que no momento em que Moisés chega ao local para conversar com Gilbert, diversas coisas acontecem em um curto número de frames, como por exemplo, No caso, o Gilbert ainda tá vivo um século depois. o terceiro olho do faraó piscando por um segundinho, uma fotografia de uma esfinge, porém com o rosto do comediante Gilbert Gottfried, imagens de aerógrafos onde um gato é representado e a cara do Gilbert Garfield em um zoom desconfortável. Eu não preciso nem dizer que essas imagens são um simbolismo muito importante e que podem sim significar alguma coisa. Live, laugh, love. Viva, sorria e ame. Como por exemplo a fotografia da esfinge de Gizé, pois para quem não sabe, a cabeça esculpida na estátua representa o faraó Kefren, descrito pelo historiador grego Heródoto como responsável por dar importância à religião egípcia ao redor do Sol, dando continuidade à titularia real de filho de Ra, descendente do Sol. Interessante, né? Essa é a segunda Interessante, essa eu não simbologia sabia. referenciando o tema de descendente do Sol. E isso tudo se torna mais estranho com o fato de ser confirmado de que o Gilbert Garfield é uma espécie de quimera entre o gato laranja e o famoso comediante dos anos 90. Porém, o porquê e qual a ligação disso com toda a simbologia ao redor do Sol ainda é uma incógnita que tá me dando uma leve agonia. Mas tudo bem, o trecho continua com algumas piadinhas que na minha opinião são muito boas, até o momento em que o Gilbert faz uma piadinha com seu primogênito morto, o que Lyman o questiona dizendo: Humor? At a time like this, brother? Is it not too soon? When you perceive time non-linear, there is no such thing as too soon or too late. There are only two words. Baked ziti. I must go. I must go. Ok. Com isso, a gente pode confirmar que o criador dessa animação estava usando mais de um entorpecente ao mesmo tempo enquanto teve a ideia desse episódio.
Inclusive eu tenho quase certeza que isso aí é o quarto olho dele. Porém, é interessante observar que o próprio Gilbert compreende o quarto olho tempo dele, de uma sim. forma muito diferente. Não é à toa que ele pode ver o futuro e o passado, graças ao terceiro e o quarto olho. Além do mais, esse trecho se encerra com mais alguns simbolismos curiosos, onde vemos o Gilbert voando até o Sol, enquanto o deus egípcio do Sol, Ra, chama ele para o início de um novo ciclo, seja lá o que isso possa significar. De modo geral, o trecho se conclui com um card da empresa Pharaoni, com um endereço que é reconhecido pelo responsável pelas postagens. Eu até me daria o trabalho de abrir o Google Maps e dar uma olhada no local, mas como esse endereço vai ser melhor explorado em um vídeo futuro, melhor a gente seguir pro final do episódio. Peraí. Maps. Uh, 1, 5, 3, 4 Boggindale Drive East Wine Country California. Wine Country, California. Não tem o Boggindale Drive East. Boggindale Drive, tem o East. California. Tá. Talvez seja um lugar Mas inventado, como não esse sei. endereço vai ser melhor explorado em um vídeo futuro, melhor a gente seguir pro final do episódio. John Arbuckle, John Arbuckle. why can't I stop seeing things? John, why can't I stop seeing things? Just poke my eyes out like your mohawk. Spaghetti, John Arbuckle, Jack Benny, shipped Doty's body to Abu Dhabi. Great act, what do you call it? I'm Gilbert, Gilbert Garfield. Yeah, I'm Gilbert, Caraca, o cara canta muito bem. Gilbert Garfield. Gilbert Garfield. Yeah, I'm Gilbert. I'm Gilbert Garfield. Faraone. Deixa eu ver isso aí. Eu vou ver esta pérola, mas eu vou ver. Ah, mas eu vou ver. Não deve ser o clipe 4, né, velho? O clipe 4. É, o clipe 4 acaba com aquele. É no clipe 5 mesmo. Deixa eu tirar da tela aqui, porque, né, não pode mostrar. Tá. 50 segundos também. Mas eu vou ver, tá. John Arbuckle, why can't I stop seeing things? não, velho. John, why Abriu a can't I faca. stop seeing things? A parte do olho vai doer. A parte do olho vai doer de se ver. Just poke my eyes out like your mohawk. Ok, não foi tão pesado quanto eu imaginei. É muito desenhado, mas ainda assim pode dar ruim pro YouTube. Spaghetti, John Arbuckle, Jack Benny, shipped Doty's body to Abu Dhabi. Pera, deixa eu ver o que tá falando. John Arbuckle, Jack Benny, John Arbuckle, Jack Ben, deve ser esse cara que apareceu aí que tá tirando a boca pra fora. shipped Doty's body to Abu Dhabi. A parte que ele falou, falando um monte de coisa sem sentido e sem lógica, eu acho que ele tá falando literalmente o que tá acontecendo no negócio. Que ele falou enviar o corpo do Odd para o Abu Dhabi. Que no caso tem uma caixa com o corpo do Odd escrito para Abu Dhabi. Great act, what do you call it? I'm Gilbert, Tá. Gilbert Garfield. Yeah, I'm Gilbert. I'm Gilbert Garfield. Ok. Aí vem o negócio do Faraone. Faraone. Tirou fora a cara do John Arbuckle. Ok. Tela de errado de novo. O último trecho, Ele deu uma censurada. O nosso querido Sorá deu uma. Putz, que eu não mostrei.
Ele é censurado. Putz, que ele é realista, velho. Ai, dói. Dói. Na minha opinião, é o mais enigmático de todos. Aham. A opinião do Thales, porque não fui eu que escrevi o roteiro. O cara quebrando a quarta parede. Até o momento, a gente foi bombardeado com humor nonsense e diversos simbolismos ao redor do sol e esse tipo de coisa aí. Porém, aqui a gente vai ter somente a sinistra sensação de que tudo que a gente assistiu não se tratava de apenas uma produção de entretenimento, mas sim Sim. algo muito mais sombrio e confuso. O Gilbert pergunta pro John: por que eu não consigo parar de ver coisas? A pergunta prossegue mais algumas vezes, até o gato laranja finalmente surtar, enfiando a faca que ele estava segurando no próprio olho, como uma tentativa desesperada de terminar com aquele sofrimento. Aham. O interessante é que o início do trecho brinca com o fato da gente ter voltado pro início do episódio, pouco antes da morte do John. Tudo isso Sim. para que a gente comece a acreditar que foi o próprio Gilbert quem matou o seu dono, o que nós Sim. acabamos descobrindo não ter acontecido. Nesse final, vemos que o Gilbert, por algum motivo, sofre com constantes visões. Quer dizer, não ter acontecido, não sei. Porque assim, a gente sabe que o alienígena lá ele matou o Odd. Mas o Joe só mostrou que ele tava todo com faca e parado assim. Não falou que. Não mostrou que foi o alienígena que matou ele. Muito possivelmente derivado do poder dos seus outros dois olhos, os que não deveriam estar ali. Existe também a possibilidade de tudo que a gente viu até então ser apenas fruto dessas visões, mas eu Sim. duvido muito dessa possibilidade. Por fim, a conclusão da transmissão se dá com uma vinheta da Farone, que ocorreu pouco antes da última cena onde o resto do John é cortado por um egípcio aleatório. Você falou errado, Ip. Faraone. De modo geral, é muito complicado organizar algum tipo de história coerente sendo contada nesse episódio, muito por Aham. conta do humor e a necessidade dos eventos serem indubitavelmente aleatórios. E apesar de nada fazer muito sentido aqui, a gente pode até organizar alguma coisa trabalhando com algumas regras que foram apresentadas. Aparentemente, o Gilbert é algum tipo de entidade / anomalia relacionada ao Sol, capaz de ver o Aham. passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso, por mais que pareça incrível, na realidade o faz ter visões constantemente que acabam por o Sim. deixar completamente insano. A gente tem isso somado com diversas referências a 3 culturas diferentes: a Itália, na língua falada pelo alienígena, o Japão na citação ao imperador japonês e o Egito nas referências Sim. culturais e religiosas. O interessante é que a única correlação existente entre esses 3 países em si está na famosa Segunda Guerra Mundial. E aqui é o Thales do futuro gravando e na realidade não. Na realidade existe outro ponto de ligação entre a Itália e o Egito que eu vou falar mais pra frente. Então é só eu sendo burro no roteiro mesmo. Enfim. Afinal, Parabéns. Itália Parabéns, Raik, por não consertar e isso. o Japão faziam parte da força do eixo, enquanto o Egito, por mais que se mantivesse neutro, foi palco de diversas batalhas e campanhas italianas e alemãs. Porém, existe um detalhe muito maior que relaciona o Japão e a Itália à própria Segunda Guerra. Afinal, Aham. esse foi o período do fascismo italiano comandado pelo Benito Mussolini e o auge do fascismo japonês comandado pelo imperador Showa, o nosso querido Hirohito. Showa. E sim, eu sei que parece um pouquinho de forçação, mas vocês vão perceber que esse detalhe tem uma certa importância no futuro, e uma grande importância. Não, mas muita história, Esses eu tô me clipes, de pedindo essa modo parte. geral, se tratam basicamente da ponta do iceberg desse molho de conspirações. Ele se conclui com uma gravação feita pelo criador do canal. Ele diz que o projeto de revitalizar as transmissões haviam pausado após ele terminar de assistir todas as gravações que ainda podiam ser salvas. Afinal, depois de presenciar tudo aquilo, algo estranho crescia dentro dele. Algo que não o deixava dormir em paz à noite. Algo Isso que é havia divertido tirado demais. toda a graça daquele desenho. Bom, Ok. tu deve ter percebido que em certo momento foi citado o nome Gilbert Gottfried. E existe uma grande Aham. possibilidade de tu que tá assistindo não fazer a mínima ideia de quem que é esse cara aí. Acima Não, de é uma- tudo, é é bem importante grande essa confirmar que, de fato, ele é o comediante que teria supostamente feito esse crossover com o Gato Laranja. Porém, é importante saber que isso não chegou a acontecer na vida real. E o próprio Gilbert não tem nenhuma ligação direta com o projeto. Se é esse o caso, então por que os criadores escolheram justamente ele pra usarem como personagem da ARG? Bom, essa é uma boa
boa pergunta, mas existe uma coincidência mórbida com o fato do canal ter sido criado um mês antes da morte do comediante. No caso, ele partiu por circunstâncias que não foram reveladas pela família. De qualquer forma, o carinha de um canal americano chamado Goosey Boozy destacou uma característica que eu achei bastante interessante, porque apesar do Gilbert estar sendo representado como um gato laranja descendente de Raw, com poderes de ver o futuro e o passado, os criadores do projeto não estão tirando sarro do Gilbert. Na realidade, todo o humor grotesco e violento presente nesse episódio se encaixa perfeitamente com o próprio humor que o Gottfried tinha quando ele estava na ativa. Pra tu ter noção, ele já fazia piadas em seu show sobre o 11 de setembro, semanas depois do ocorrido, e costumava tirar sarro de casos criminais reais quando ocorriam. Sua principal característica sempre foi a sua voz muito diferente e a habilidade de falar sem parar sobre assuntos completamente aleatórios, exatamente como a gente vê o Gilbert Garfield fazer em certos momentos. Se os criadores da ARG realmente tinham a intenção de usar a morte de Gottfried para terem ele como esse personagem estranhíssimo que a gente conhece, pelo menos eles foram respeitosos. Você perdeu seu apetite. Tem uns pessoal ali em cima batalhando. Vá para ali. Você odeia. Você vai. You'd hate. Você odiaria segunda-feira. Caraca, tá difícil. Qual que era o botão? Não era esse botão. Qual que era o botão que voltava frame por frame? Sai. Mas você odiaria segundas também? Tá. Ok. Ah, tá. Tinha aparecido em algum lugar essa frase. Você odiaria segundas? Não. Você odiaria segundas se não tivesse terça? Alguma coisa assim? Então, esse vídeo em si carrega uma tonelada daqueles velhos simbolismos egípcios que a gente já tá acostumado, mas mesmo assim vão aproveitar para observar com cuidado um de cada vez. Logo no início a gente tem um ode com uma mensagem em seus olhos dizendo "você perdeu o apetite". Em seguida a gente vê se formando o que claramente representa La Madeleine, uma igreja católica em Paris. Uma pequena pausa antes da gente continuar, porque em certo momento na frente da igreja é apresentado que é dito ser um imperador romano, sendo que a La Madeleine foi construída por Napoleão como monumento em homenagem à armada francesa e teve sua arquitetura propositalmente inspirada nos templos romanos, que por sua vez eram construídos em homenagem a Gaius Lúlius César Otavianus Augustus, primeiro imperador de Roma. Tá vendo a estatuazinha dele ali? Tem o mesmo bracinho levantado. Então, eu sei que não é exatamente igual, mas é parecido o suficiente. Em certo momento, algumas uvas e vinhas são apresentados com uma indicação que a gente deve seguir elas. Porém, nenhuma informação muito evidente pode ser absorvida disso. Na realidade, o que tem de realmente importante nesse vídeo, desse ponto até o final, são as imagens que piscam muito rapidamente entre os frames. Um mapa, um homem, uma escadaria, uma fotografia do rosto do Gilbert sob uma estátua do Imperador Augusto. Agora, ignorando as outras mensagens não muito importantes reveladas depois, tirando o texto "Todos somos clones", que é mostrado bem no finalzinho, o que aquelas imagens realmente significam? Começando com a imagem do homem, que na realidade se trata de uma foto desfocada do Gilbert Gottfried. A imagem da escadaria se trata de uma fotografia de ângulo tirada do monumento de Hermann Hikes, localizado em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse monumento foi construído em comemoração à vitória do povo germânico contra os romanos na Batalha da Floresta de Teutoburgo. E eu não preciso nem entrar em muitos detalhes sobre esse evento, porque o simbolismo desse monumento basicamente representa o ponto de início para o que a gente atualmente conhece como a Alemanha. Lembra do que eu citei anteriormente com relação aos países citados no episódio? Agora a gente pode colocar mais um na nossa lista, o que é bastante curioso. Até porque quando tu para pra pensar aqui... É estranho que o sol japonês, o símbolo do sol japonês ali também tem que ser censurado. E tirando o Egito, todos os outros países citados fizeram parte da frente do eixo durante a Segunda Guerra. E a gente sabe muito bem que a Alemanha teve um certo papel de destaque no meio dessa turma.
Mas então, o que o rosto do Gilbert na cabeça do Augustus significa? Então, existe um ponto de relação entre a Itália e o Egito que não foi citado anteriormente, que é o período conhecido como Egito Romano. O fato é que existe muita conspiração e maracutaia política por trás, mas de forma resumida, essa foi a época em que o Egito se tornou uma província da República Romana e por causa disso, basicamente todas as figuras políticas de importância eram justamente romanos. Inclusive o próprio faraó. Tá vendo esse carinha aí? Ele se chama Octavius. Curioso, né? Ele se parece bastante Não, isso é Otavianos. com outro Octavius que a gente viu anteriormente, né? Isso é porque ambos são a mesma pessoa. Augusto se tornou faraó do Egito. Sora, se por algum motivo você vê isso aqui, ó. A sombra da fonte está muito para trás. Isso pode acabar, principalmente com a borda sendo preta, isso pode acabar dando uma pequena confundida no texto. Anteriormente, né? Isso é porque ambos são a mesma pessoa. Augusto se tornou faraó do Egito após o suicídio de Cleópatra e a derrota de Marco Antônio. Então, sim, esse Augustus aí foi uma figura importantíssima que reteve para si 2 títulos de peso, o de imperador de Roma e de faraó do Egito. E é com esse mingau de informações que a gente pode se lembrar que o próprio Gilbert também foi representado como um faraó nesse episódio. E, honestamente, essa é a única conexão visível entre o Augustus e o Gilbert. Sim. Esse vídeo é extremamente fora dos padrões, principalmente porque o próprio responsável pelo canal afirmou no Twitter que alguém havia postado aquilo após hackear sua conta. E o comentário presente aqui também reafirma essa informação, à medida que a gente vê ele dizer que pretendia reforçar sua segurança e que tinha dúvidas se deveria ou não voltar a investigar. De um modo geral, parece que o real responsável por publicar esse vídeo queria nos contar alguma coisa. Talvez revelar a conexão entre essas figuras históricas com o Gilbert? Quem sabe? Porém, o fato é que eu tenho a impressão de que a verdade está bem debaixo do nosso nariz. Então, pelo visto o que parecia ser impossível se mostrou possível, porque eu demorei um pouquinho e eu realmente tive meus motivos pra estar um pouco desanimado pra trazer o Gilbert Garfield, mas aqui tá ele. Espero que tenham gostado. Na realidade, eu realmente queria muito ter trazido muito mais com relação ao ARG, porque, como eu disse, ele se estende além do YouTube e em certo ponto ele até volta pro YouTube, então eu queria ao menos ter tido tempo de abordar mais o site da Faraone, né? Porque tem muita coisa importante lá e na realidade tem muita coisa importante que dá pra passar rápido, então, sei lá, eu podia ter trazido aqui, ter feito um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu realmente não pensei nisso porque eu sou um completo idiota, não é mesmo? E, caramba, sério, eu realmente não esperava que esse vídeo ia ter uma participação tão especial quanto a do Ip, né? Que eu não sei como pronunciar o nome dele, mas eu chamo ele de Ip porque, sei lá, é engraçado na minha cabeça. E vai que é a forma correta de pronunciar, enfim, eu não sei. Então, sério, foi muito, tipo, do nada o Ip... O cara nunca assistiu um vídeo do Ip pelo jeito, né? Porque ele fala o nome dele em todo o vídeo. Participar desse vídeo porque foi ele que me chamou pra me participar do vídeo dele com relação a Gilbert Garfield, que eu não sei se esse ponto já saiu, mas se já saiu, vai lá assistir, porque eu tô lá, então, né? Eu sou muito importante, então veja o meu vídeo. Meu vídeo não. Fatos aleatórios que do nada eu pensei. Assim... Fatos aleatórios. Eu sei como é que é o rosto do pombo. Não, veja o vídeo dele que eu estou lá, enfim. Então, sério, foi bem interessante trabalhar com o Ip e, além de tudo, foi realmente legal conhecer ele, porque ele é um cara muito gente boa e... Eu também sei como é que é o rosto do Ip. Mas o rosto do Ip todo mundo sabe, porque ele tem Instagram. Por algum motivo, o nosso senso de humor meio maluco também combina de certa forma, não é à toa que ele vai estar participando de um vídeo lá do Rato de Asa, que é o nosso canal ele também ia participar do Rato de Asa. Secundário. Quer dizer, eu não sei... O de Rato de Asa, eu não sei. Assim, é porque o Rato de Asa, ele é um canal muito mais... Eu vejo ele muito mais como um canal do estilo dos vídeos antigos do Alan, sabe? Que ele jogava com Void, pá. Inclusive o Pom mesmo falou que a ideia dele era justamente fazer um canal nesse estilo mesmo. Então assim, vai de vocês. Vocês querem que eu... Vocês acham que seria interessante reagir ao vídeo do Rato de Asa ou não? Não sei se esse ponto já saiu, ainda vai porque sair. Porque é muito bom os vídeos. Basicamente com relação ao... Só que tipo, o vídeo não tem muita edição e tal. No máximo tem os cortes no meio ali e tal. Só que é bem mais... focado na gameplay mesmo dos caras e os caras conversando e pá.
O ARG em si, eu não tenho muito o que falar ainda, porque como é um ARG que já acabou, né, o primeiro arco, então eu pretendo falar mais no final do primeiro arco em si, pra não acabar, né, atropelando a vaca com a... Ué? Como é o ditado? Atropelando os bois com a carruagem? Como é que é? Colocar carroça à frente dos bois, uma coisa assim. Sei lá. Enfim, eu não quero acabar falando antes da hora, mas falando um pouquinho sobre minhas primeiras impressões, eu queria trazer um pouco a atenção pra minha primeira impressão mesmo, que foi quando eu abri o vídeo. Tipo, eu realmente nem lembro como foi que eu conheci o Gilbert Garfield. Eu acho que foi no canal do carinha lá que eu citei aí no vídeo. Acho que foi no vídeo dele que eu conheci. Não lembro exatamente, eu acho que sim. Enfim, eu sei que eu abri, eu não assisti o vídeo do cara, mas eu fui procurar logo o Gilbert Garfield no YouTube. E o que eu assisti, tipo, me lembrou muito a pegada dos vídeos de The Hunger Miscarriage e esses outros vídeos bizarros que eram famosos em 2012, 2016, tá ligado? Sabe aqueles vídeos que a galera do Creepypasta Brasil, que era o antigo canal do Gabs, né? Eles reagiam lá no Creepy... Ah, sim, nossa, eu descobri há um pouco tempo tipo, há uns meses atrás, né, lá pra outubro do ano passado, o povo tinha dado a ideia de a gente fazer um vídeo de Halloween, não rolou, né, que era só lendo creepypastas. Aí a gente foi procurando creepypasta, foi no Creepypasta Brasil pra procurar, e foi aí que eu descobri que era o Gabs que era o dono daquele site. Eu não tinha ideia que era o dono daquele site. Tipo, eu sabia que o Gabs, antes o canal dele se chamava que era o Strong Star Productions, que eu tinha assistido há muito tempo atrás. Eu assisti há muito tempo atrás, só que eu não sabia que era o Gabs, eu não lembrava que era o Gabs que fazia aquilo. Mas saber que ele que fazia, que cuidava do Creepypasta Brasil também foi bem sinistro. Vídeos e tal. Então, me lembrou muito essa pegada, tipo, de vídeos que as pessoas reagem pra, tipo, sugerem para as outras pessoas reagirem pra se chocarem. Então, eu tive muito essa sensação, então eu não esperava que tivesse realmente algo por trás. Então, eu tive, como eu disse, 3 roteiros diferentes pro vídeo. Então, eu tive que reassistir muitas vezes o Gilbert Garfield. E eu acho que a cada vez que eu assistia, eu ia gostando um pouquinho mais. Porque eu admito que na primeira vez eu achei que era só algo pra chocar, então eu não me atraí tanto assim, sabe? Eu não fiquei tão atraído, eu só fiquei tipo, é um projeto legal, interessante, pá. Só que aí na segunda vez eu fui começar a pegar mais os detalhes que eles são mais discretos do que os easter eggs, tipo as animações originais dos caras, ou até mesmo as piadinhas com relação à linha temporal, né, do futuro, do cara fazendo referência com o do futuro. São coisas que eu realmente não achei que seria grande coisa no começo, mas quanto mais eu assistia, mais eu percebia que pode ser que seja algo interessante. Então, quando na terceira vez que é nessa, eu me deparei pesquisando sobre a cultura egípcia e os caralho, eu falei, bom, isso aqui, isso é realmente bom. Porque, pra quem não sabe, é isso que eu gosto, tá ligado? Eu criei o canal pesquisar as coisas, pra fazer isso, pra fazer pesquisa das coisas, como por exemplo o vídeo do Mami lá do Inter. Não é à toa que tu é o jornalista, né, mané? Fez. Cara, aquele vídeo lá é do fundo do meu coração, tá ligado? Porque é aquilo que eu gosto de pesquisar, fazer pesquisa a fundo das coisas que podem até nem fazer diferença, mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu sou exatamente o contrário, que bosta. O Gilbert me deu essa oportunidade de novo, né? Uma oportunidade que eu também via muito no Monument Mythos, que é um dos meus análogos favoritos. Que eu ainda tenho que ver. Monument Mythos, eu não sei nada dele. Até hoje que eu preciso terminar, que é essa. O Monument Mythos, eu não sei dizer se eu vou ver com pombo atômico. Eu vou ver se o Zedin fez vídeo do Monument Mythos. Se ele fez, eu vou ver com ele. Essa ânsia de, eu preciso pesquisar pra entender o que esse simbolismo aqui significa, tá ligado? Então é algo que me trouxe de volta e é algo que os analog horrors que a gente tem trazido não tem tanto assim, sabe? Não me trazem essa pegada. Eu não tô querendo dizer também que eu não gosto, mas tô dizendo que é esse tipo de coisa que me empolga, tá ligado? É essa pesquisa intensa. Eu sei que muitos de vocês devem achar os vídeos insuportáveis e chatos e não entender nada, mas... Depende. Tem alguns vídeos que eu pego ali e tem alguns detalhes que eu acabo não entendendo muito, principalmente em parte de história, que eu não manjo nada de história, pá. Mas, no geral, é bem interessante ver você falando assim. Cara, entre fazer algo que todo mundo vai gostar, mas que pra mim não tem sabor nenhum, eu prefiro 1000 vezes fazer algo que eu vou ter muito orgulho de fazer e, sei lá, só 2 pessoas assistirem. Porque, cara, eu realmente adoro fazer isso, sério. Mas pro YouTube não é uma boa ideia, não. Porque assim,
eu sou meio que uma prova que isso não é uma boa ideia, porque se você for ver, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, meu canal, quem mais, fora o negócio do pessoal reagindo ao RPG do Selbit, quem mais é maluco o suficiente pra fazer um vídeo de, cadê? De 5 horas e 20. Quem é maluco de fazer um vídeo de 5 horas e 20 reagindo a um vídeo do cara falando sobre Ragnarok? E a prova que isso não é uma boa ideia pro YouTube é que esse vídeo que eu passei 9 horas no total, foi um dia inteiro. Foi um dia inteiro pra gravar um vídeo. 9 horas no total pra poder conseguir gravar esse vídeo aqui do Ragnarok, pegou 300 views. O próximo vídeo de quase 1 hora, que foi quase 1 hora porque eu acho que o vídeo tem 30 minutos, alguma coisa assim, e eu aumentei uns 10, 20 minutos. Do Luba reagindo ao vídeo do Seijin que eu já vi, pegou 890 views. Lembra que é o negócio? Às vezes você fazer o que você quer não dá tão certo. Como, por exemplo, um outro exemplo aqui, os vídeos do Hamlet. Eu adoro os vídeos do Hamlet. Se você for perceber de todos os meus vídeos, os vídeos do Hamlet são o que eu mais falo. São o que eu mais fico desenvolvendo coisa e falando e coisa assim. 90 views. Eu gosto. Fazer o quê? Me traz brilho nos meus olhos. Então eu tenho grandes esperanças pro Gilbert Garfield no futuro. E, né, vamos ver o que vai vir. Eu juro que vou tentar não enrolar. Eu vou tentar terminar. Sim. Esse aqui teve 30k, velho. Quase 30k. Quase 30 mil views, né, no caso. Eu teria que ver qual que é a média dele, mas eu acho que tá numa média legal. Eu acho, deixa eu ver. Se eu for entrar no canal dele agora, vamos fazer o estilo Léo Otaku, vamos no mais... Pera aí. Ó, 30 mil, 40 mil, 60, 30, 60 vídeos, 30... tá no mais ou menos. Tem alguns que pega 100 mil e pá... Negócio assim, Agora vou fazer a lógica do Otaku, ó. Aqui, ó, 405, 300, 350, 200, aí, ó, tamo na média aqui de uns... Estamos na média aqui de uns 200, 250 mil views que você pega que você pegava no seu canal. Agora o seu último vídeo tá pegando 30 mil, putz. Falido, né, cara? Falido. Essa série o mais rápido possível. Então vou aqui cravar. O que falta? Eu voto. Eu vou ver com ele depois se se o vídeo 1 e 2 do Gilbert Garfield do IP já cobre isso tudo que ele falou. No caso, tipo assim, se eu preciso pular os dois e assistir o 3, ou se eu preciso assistir os 3 pra poder entender as coisas ali. Vou ver com ele depois. Tem no máximo mais 2 episódios, tá ligado? Se não, o próximo episódio é o último. Tá bom. Não sei. Então eu vou cravar, porque eu quero terminar essa porra. Eu não... Ok. Então, gente, a gente já sabe, né? Da ano que vem a gente vai ter o segundo episódio de Gilbert Garfield. Quero ficar mais adiando, porque, né, eu adiei outras coisas aí e foram acumulando. Então, enfim. Basicamente é isso. É só o que eu tenho a dizer sobre Gilbert Garfield. E muito obrigado... não, calma. Antes dos agradecimentos, eu tenho que falar sobre os agradecimentos em si. Então, vamos lá. Começando pelos nossos queridos pombos de platina, Ethan e Imune. Muito obrigado a vocês dois por serem, né? Eu tive que sair do platino, mas eu ainda sou membro. Foi apoiarem a gente no maior grau possível. Muito obrigado mesmo. E é claro que conheci... Mas já consegui o que eu queria, eu virei ADM do server dele antes. Esse agradecimento eu tô incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Sério mesmo, por estarem apoiando a gente. Significa muito, muito mesmo. Muito obrigado por estarem motivando a gente a continuar o nosso trabalho. E muito... Só é triste porque, se não me engano, agora... Putz, que eu apertei sem querer. Tá, agora acho que é só agradecimento de membros e coisa assim, né? E aí, finalização. Então, deixa eu só ver aqui. É triste que aqui, ó, membros há 7 meses. É isso mesmo. Eu tô com o selo de 6 meses, o próximo é só de 1 ano. E depois só de 2 anos, velho. Eu queria que tivesse mais. Será que eu aguento ser membro do cara por 2 anos? Porque eu tenho quase certeza que esse daqui, o Pombo Atômico, é o que eu mais tô a tempo sendo membro. Eu tenho quase certeza. Deixa eu só ver se eu não perdi alguma coisa no final do vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só.
estarem motivando a gente a continuar o nosso trabalho. E muito Tá. obrigado ao Sourá por ter editado esse vídeo Sourá maravilhosamente, como tá sempre, evoluindo pra não é caramba, mesmo? Sourá. Muito obrigado ao Hiking por não ter editado nenhum dos 3 vídeos até o momento, né? Porque o maluco simplesmente se aposentou. Muito obrigado ao Roboto por ter feito essa thumbnail incrível Roboto muito bom, eu não vou te dar o número da minha mãe, Roboto. pro vídeo. Sério mesmo, mano. O maluco fez essa maravilha em Muito um bom, dia. o cara tá desenha ligado? muito Em um dia, eu nem digo um dia, eu acho que fez em 40 minutos se bobear, porque do nada o bicho... Bati no computador. Do nada o bicho... Eu só me lembro do Roboto chegando lá no server. Ô, Pombo, eu terminei a thumb, Pombo. Aí ele me marcou lá. Ô, Murilo, chama o Pombo, o cara... Eu terminei a thumb, o cara não responde aqui, velho. Tive que chamar o Pombo no zap. Aí eu falo, olha só, o robô terminou a thumb, tá te chamando lá no Discord. bicho apareceu com essa thumb incrível e com certeza a gente vai usar aqui. Então, muito obrigado, Robô. É muito bom eu acompanhar toda a comunidade do Pombo ali, que eu sei os podres e tudo e posso pôr nos vídeos. Pô, esse artista é incrível. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao IP pela moral pro nosso trabalho, por ter participado desse vídeo e por ter me chamado pra fazer o vídeo com ele, sério mesmo. Não acredito que o cara me chamou. Tô realmente meio empolgado com isso. Então, muito obrigado por ter participado do vídeo e ter doado um tempinho pra, criar esse... Eu tava aprendendo a desenhar e eu tô fazendo uma fanart dos dois juntos. Só que eu tô meio parado. Eu acho que quando eu terminar de gravar os vídeos dessa semana aqui, eu vou voltar a desenhar ele. Entretenimento pra nossa galerinha aqui do canal. Então, de forma geral, basicamente é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal secundário do Sourá e no Olha, ele tá fazendo vídeo! meu canal secundário, que é o Rato de Asa. Então, O Sourá tá fazendo vídeo! O Sourá tá fazendo vídeo! Eu pensei que o Sourá tava parado, ele faz vídeos. Uou! Caraca, só tem Smile Tapes e o Não Olhe Pra Lua. Interessante, Sourá, interessante. Ok. Bom, é isso, minha gente. Deixa eu trocar aqui. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal do Pombo Atômico. E eu acho que eu vou colocar o do IP aqui também, porque ele participando. E é isso aí. Tchau, tchau.